Capítulo 7. Paternidade consciente. A função de engenharia genética dos pais. A paternidade é crucial. Você provavelmente já ouviu o argumento sedutor de que uma vez que os pais depositam seus genes nos filhos, ficar tranquilos com relação a eles. Basta não maltratá-los, mantê-los alimentados e vestidos e deixar que os genes pré-programados os guiem. Essa teoria permite aos pais continuar tendo a mesma vida que tinham antes de ter filhos. Basta deixá-los em uma escola ou aos cuidados de uma babá o dia todo. Perfeito para os mais ocupados ou preguiçosos. Também é uma teoria interessante para mim, que tenho duas filhas com personalidades radicalmente diferentes. Costumava pensar que isso acontecia porque elas tinham herdado pares de genes diferentes no momento da concepção. Um processo de seleção no qual a mãe delas não tomou parte. Afinal, eu pensava, se elas cresceram no mesmo ambiente, o motivo da diferença só pode ser da natureza. Genes. Hoje eu sei que a realidade é muito diferente. As novas descobertas da ciência confirmam o que os nossos pais já sabiam há muito tempo. Que os pais fazem toda a diferença, por mais que o mercado esteja cheio de livros que digam o contrário, como afirma o Dr. Thomas Verne, pioneiro na área de psiquiatria pré-natal e perinatal. As descobertas reveladas por estudos e textos de especialistas durante as últimas décadas estabelecem sem a menor sombra de dúvida que os pais exercem grande influência sobre as características físicas e mentais dos filhos. Verne afirma que essa influência se inicia não após o nascimento, mas antes. Quando mencionou pela primeira vez que a criança é influenciada já no útero em seu livro A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, publicado em 1981, as evidências eram preliminares e os especialistas se mostraram céticos. Como os cientistas pensavam que o cérebro humano não começava a funcionar senão após o nascimento, presumiam que as crianças não tivessem memória, nem sentissem dor. Afinal, segundo Freud, criador do termo amnésia infantil, a maioria das pessoas não se lembra do que se passou em sua vida antes dos 3 ou 4 anos de idade. No entanto, psicólogos e neurocientistas estão desbancando o mito de que crianças pequenas não se lembram, não aprendem e que os pais são meros espectadores do desenvolvimento dos filhos. O sistema nervoso de fetos e crianças tem habilidades sensoriais e de aprendizado muito amplas, e um tipo de memória que os neurocientistas chamam de memória implícita. Outro pioneiro em psicologia pré- e perinatal, David Chamberlain, declara em seu livro A Mente do Recém-Nascido: a verdade é que a maioria de nossos conceitos sobre crianças era falsa. Elas não são simples seres, mas sim criaturas complexas, com pensamentos também complexos e que desafiam a idade. Essas criaturas tão pequenas e complexas têm uma vida no útero que influencia profundamente seu comportamento e sua saúde. A qualidade de vida no útero, nosso primeiro lar, programa nossa suscetibilidade às doenças coronárias, ataques cardíacos, diabetes, obesidade e diversos fatores de nossa vida após o nascimento, afirma o Dr. Peter Nathaniels. O nome do livro, A Vida no Útero, a Origem da Saúde e das Doenças, escrito em 1999. Recentemente, descobriu-se haver uma ligação estreita entre distúrbios crônicos comuns em adultos, como osteoporose, oscilações de humor
e até mesmo psicose e as influências sofridas em seu período pré-perinatal. Reconhecer o papel do ambiente pré-natal no desenvolvimento de doenças força os cientistas a reconsiderar o determinismo genético. Nathaniels declara: há grandes evidências de que a programação da saúde e também do desempenho mental e físico de uma pessoa em relação às condições de vida no útero é tão importante quanto as dos genes, ou até mais. Miopia genética é o termo que melhor descreve a visão científica de que nossa saúde e nosso destino são controlados apenas pelos genes. Ao contrário do fatalismo relativo da miopia genética, compreender os mecanismos que controlam a qualidade de vida no útero pode nos permitir melhorar o início da vida dos nossos filhos e dos filhos deles. Os mecanismos de programação a que Nathaniels se refere são os mecanismos epigenéticos, que já mencionei, responsáveis pelos estímulos ambientais que controlam a atividade genética. Nathaniels afirma que os pais podem melhorar o ambiente pré-natal de seus filhos. Ao fazer isso, estão agindo como engenheiros genéticos. Claro, a ideia de que pais podem transmitir modificações genéticas de sua vida aos filhos vai contra o darwinismo. Nathaniels é um dos bravos cientistas que mencionam abertamente o nome de Lamarck. A passagem transgeracional de característica por meio de processos não genéticos existe. Lamarck estava certo, embora os mecanismos dessa transmissão fossem desconhecidos em sua época. A capacidade de resposta dos indivíduos às condições ambientais captadas por sua mãe antes de seu nascimento lhe permite aprimorar seu desenvolvimento genético e fisiológico e se adaptar melhor às projeções do ambiente. A mesma flexibilidade epigenética humana que permite a melhor o desenvolvimento de vida pode ter influência negativa e levar a uma série de doenças crônicas que se manifestam com a idade, caso o indivíduo enfrente circunstâncias difíceis em termos nutricionais ou ambientais durante o período fetal e neonatal de seu desenvolvimento. Ai, 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 não? As influências epigenéticas continuam após o nascimento da criança, pois os pais exercem muita influência durante o seu crescimento. Ai, 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 de novo! Pesquisas recentes e fascinantes sobre o assunto revelam a importância da influência positiva dos pais no desenvolvimento dos filhos. Para o cérebro em crescimento de uma criança, o mundo social oferece experiências importantes que configuram a expressão dos genes que determinam como os neurônios se conectam para criar as redes neurais que dão origem à atividade mental, declara o Dr. Daniel Siegel em seu livro A Mente em Desenvolvimento, 1999. Em outras palavras, as crianças necessitam de um ambiente positivo para ativar os genes que tornam o cérebro saudável. Os pais, segundo revelam essa pesquisa, continuam a agir como engenheiros genéticos mesmo após o nascimento de seus filhos. A programação paterna, o poder da mente subconsciente. Gostaria de contar porque eu, que me coloco na categoria daqueles que não estão preparados para ter filhos, questiono minhas convicções sobre o papel de pai. Claro, ninguém vai se surpreender se eu disser que esse tipo de questionamento se iniciou quando eu estava no Caribe, local em que meus estudos sobre a biologia se aprofundaram. Meu questionamento se inspirou, na verdade, em um evento nada positivo, um acidente de motocicleta. Eu estava indo dar uma palestra quando errei uma curva a grande velocidade. Por sorte, estava usando capacete, pois bati com força a cabeça no chão. A motocicleta voou longe e eu fiquei desacordado por mais de meia hora.
Meus alunos e colegas pensaram que eu tivesse morrido. Quando voltei à consciência, tive a impressão de que tinha quebrado todos os ossos do corpo. Nos dias seguintes, mal podia andar. Parecia uma versão do Quasímodo. Cada passo me fazia lembrar o velho adágio que diz que velocidade mata. Uma tarde, enquanto mancava para fora da sala após a aula, um aluno passou por mim e sugeriu que eu visitasse um de seus colegas que era quiroprático. Como mencionei no capítulo anterior, além de jamais ter entrado em um consultório de quiroprática, ainda estava condicionado pela comunidade alopata e considerava essas coisas como charlatanismo. Mas quando se está com muita dor e longe de casa, acaba-se experimentando coisas que jamais imaginou. Enquanto no dormitório consultório do colega de meu aluno, tive o primeiro contato com a cinesiologia, popularmente conhecida como teste muscular. O quiroprático me pediu para manter o braço esticado para frente enquanto ele tentava forçá-lo para baixo. Não foi difícil, já que ele não fez muita força. Pediu então que eu continuasse com o braço esticado, mas que dissesse a frase: "Meu nome é Bruce", enquanto ele fazia força para empurrá-lo para baixo. Comecei a pensar que meus colegas estavam certos. Aquilo não fazia o menor sentido. A seguir, ele pediu que eu continuasse com o braço estendido e resistisse à tentativa dele empurrá-lo, mas que dissesse a frase: "Meu nome é Mary". Para minha surpresa, meu braço abaixou quando ele o empurrou, embora não estivesse usando tanta força. "Espere um pouco", eu disse. "Acho que não fiz muita força para mantê-lo esticado. Tente de novo." Concentrei-me mais e estiquei o braço, mas quando disse "Meu nome é Mary", ele conseguiu empurrá-lo para baixo com toda facilidade. Então, aquele aluno, que agora era meu professor, explicou que quando nossa mente consciente tem uma crença que entra em conflito com as verdades armazenadas em nosso subconsciente, o resultado é um enfraquecimento dos músculos do corpo. Uau! Pegou meu ponto aqui. Vamos lá. Para minha total surpresa, percebi que minha mente consciente, tão exercitada e confiante, após todos aqueles anos de vida acadêmica, havia perdido o controle diante de uma simples frase que contrariava uma informação do meu subconsciente. Bastou dizer que o nome era Mary e minha mente inconsciente minou todas as forças do meu corpo, inclusive do meu braço. Fiquei muito surpreso ao descobrir que havia outra mente, uma outra força copilotando minha vida. Mais desconcertante ainda era perceber que essa mente oculta da qual eu conhecia tão pouco tinha noções muito básicas de psicologia. Era mais poderosa que minha mente consciente, exatamente como Freud descrevia. Aquela simples visita a um quiroprático acabou modificando minha vida, localizando problemas em minha espinha dorsal por meio da cinesiologia. Aquele aluno conseguia acessar o poder inato de cura do meu corpo. Saí daquele quarto me sentindo um novo homem após alguns simples ajustes em minha coluna, sem ingerir nenhum tipo de medicamento. E o mais importante, fui apresentado a um novo personagem, minha mente subconsciente. Saí do campus naquele dia fascinado com a descoberta. Lembrei-me de alguns conceitos da física quântica, de que os pensamentos podem estimular comportamentos com mais eficiência que as moléculas físicas. Meu subconsciente sabia que meu nome não era Mary e por isso transmitiu um sinal para que eu não insistisse. O que mais essa mente inconsciente sabia e como aprendeu tanto? Para entender melhor o processo e o que havia acontecido naquele consultório, recorri ao conceito da neuroanatomia comparativa, segundo a qual, quanto mais baixo está um organismo na cadeia evolutiva, menos desenvolvido é o sistema nervoso. E mais,
Ele depende de comportamentos pré-programados da natureza. As traças voam em direção à luz. As tartarugas marinhas retornam às mesmas ilhas para pôr seus ovos na praia na mesma época do ano, e pássaros voam quilômetros até chegar a alguns locais para reprodução. Mas até onde sabemos, nenhum desses animais tem consciência do que o leva a fazer isso. São comportamentos inatos, geneticamente incutidos no organismo e classificados como instintos. Os organismos mais altos na cadeia têm sistema nervoso mais complexamente integrado e comandado por cérebros maiores, que lhe permitem seguir padrões diferentes de comportamento por meio de experiência e aprendizado. A complexidade desse mecanismo de aprendizagem ambiental é presumidamente maior nos seres humanos que estão no topo ou mais próximo do topo da cadeia da evolução. Segundo os antropólogos Emily Schultz e Robert Lavenda, os seres humanos dependem mais do aprendizado para sobreviver do que as outras espécies. Não temos instintos que nos protejam automaticamente e nos levam a encontrar comida e abrigo, por exemplo. Claro, possuímos alguns instintos comportamentais inatos durante a infância, como o de sugar durante a amamentação, nos afastar do fogo e nadar se jogados na água. Os instintos se baseiam em comportamentos fundamentais para a sobrevivência dos seres humanos, independente da cultura a que pertençam ou à época da história que nasceram. Temos a habilidade inata para nadar. Crianças nadam como golfinhos quando nascem, mas depois adquirem medo da água por influência dos pais. Observe o que acontece quando uma criança se aproxima de uma piscina. Ela aprende com os pais que a água é perigosa, porém, depois é matriculada em um curso de natação para perder o medo que eles mesmos lhe incutiram. Ao longo da evolução, nossas percepções adquiridas vêm se tornando cada vez mais fortes, especialmente porque podem se sobrepor a instintos geneticamente programados. Os mecanismos fisiológicos do corpo, batimentos cardíacos, pressão sanguínea, fluxo do sangue, padrões de sangramento e temperatura do corpo são, por natureza, instintos programados. No entanto, iogues e pessoas que usam biofeedback aprendem a regular conscientemente essas funções inatas. Biofeedback é o método de tratamento de fobias e de depressão por meio de controle de processos físicos diversos com aparelhagem eletrônica.